Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que a tua palavra, que sempre é bênção para o nosso coração, seja mais uma vez assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É isso que eu quero conversar com você hoje. Só muda quem quer. Você tem que mudar por quê? Porque você precisa crescer. Sério. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade em entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento.
Ela achava que não tinha capacidade de mudança. Ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. Por quê? Porque só muda quem quer, não muda quem não quer. Então, o grande desafio da vida é esse, gente. Mas você sabe qual é o problema? É que venderam pra gente o comportamento de foca. O que uma foca faz? Ela faz malabarismo, sim ou não? Mas só faz se ganhar um peixe. Quem é esse? A gente. Ah, eu vou mudar? O que eu ganho? Ah, foquinha, vem cá. Você tem que mudar por quê? Porque você precisa crescer. Você sabe uma das frases que era de para-choque de caminhão, não sei quem inventou, mas deve ser alguém extraordinário. A minha educação depende da sua. Como a minha educação depende da sua? A minha educação nunca vai depender da sua. O que não interessa se você resolveu ser mal educado, eu não vou ser. Quando nós olhamos para essa postura, é isso que eu quero conversar com vocês. Essa decisão sua de mudança. Se você quiser, se não quiser, acontece nada. O mais legal é que no meio desse povo todo tem muita gente mudando de vida. E por que esses grupos caminham juntos, mas vivendo um estilo de vida tão oposto? Porque alguns decidiram e outros não. Tem que ser uma fórmula para mudar a sua vida, para mudar seu casamento, para te dar a cura. Não precisa disso. Ele chega, e se ele chegar na sua vida, ele muda a sua história para sempre. Se os outros vão entender, se não vão entender, se vão concordar, se não vão concordar, isso não é problema seu. O que acontece aqui é o que precisa acontecer com todos nós. No trabalho, na vizinhança, na família. Em algum momento da nossa caminhada de fé, alguém tem que olhar para nós e dizer assim: você está diferente. E não vai mudar tudo de uma vez só. São mudanças paulatinas, crescentes. São avanços que nós vamos obtendo. Mas isso é importante. Quando nós voltarmos para casa melhor do que chegamos aqui, você pode ter certeza que uma multidão lá onde nós estamos vai mudar de vida quando vê o que Deus está fazendo na nossa. Quem foi que mudou a sua história? Às vezes pegar a cama e botar na frente, na nossa sala, num lugar bem visível, para você saber que você não era ninguém e hoje você é alguém. Para você descobrir que ninguém te respeitava e hoje as pessoas te respeitam, porque Jesus entrou na sua vida e te deu uma nova oportunidade. Resultados positivos de pessoas que querem. Cuidado, e talvez você ainda não viveu. E se você não viveu, não é porque você não quer, mas talvez você precisa de uma resposta de Deus do porquê. Pelo menos isso já te satisfaz. Até o não de Deus é a garantia de que Ele está comigo. E na verdade, é você que decide se vai acontecer ou não. Você e Deus. A decisão é sua. O livre-arbítrio é seu. Com muito temor, eu quero perguntar a você hoje: a decisão é sua. Eu quero olhar para mim mesmo e não me reconhecer. Eu quero olhar e dizer: olha, eu estou com dificuldade de me reconhecer. Se hoje você deseja tomar essa decisão, só se tiver alguém assim, você tem que mudar. Por quê? Porque você precisa crescer.